Olá, olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma live super especial com a Paloma. A Paloma que vem trazendo o nosso quadro Superação de terça-feira. A história dela, ela vai dividir com nós como ela vem superando aí uma questão bem difícil. Porque na vida temos altos e baixos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é só alto, existem os baixos também. E eu quero trazer uma reflexão aqui do livro do Roberto Chinha Chica, se eu falei errado, me desculpa aí, Roberto, que diz assim: o que faz a gente ser feliz é viver plenamente a vida. Esse maravilhoso movimento cheio de subidas e descidas, que ao intercalar altos e baixos, torna ainda mais especiais os momentos de alegrias. Então são os altos e baixos que é o movimento da vida natural. É muito natural os altos e baixos. A diferença é como nós vamos lidar quando é o baixo. Porque quando está alto, a alegria é muito tranquilo. E a Paloma vai trazer hoje a história dela. Estou esperando ela entrar para chamar. Ela vai trazer para nós como ela tem superado essa questão tão difícil da vida dela. A mãe que sofre um acidente, fica grave no hospital por meses. A mãe dela caiu de uma altura. E em seguida, quando a mãe sai do hospital, o pai tem um infarto e vem a falecer. E por que esse quadro se chama superação? Porque ela vai dividir com a gente aonde ela está encontrando força para ter essa superação. E eu quero trazer mais uma reflexão desse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, que ele diz assim: porque um dia eu posso ter a chance de influenciar e não quero parecer hipócrita. Bom, eu trouxe para minha realidade e mudei um pouquinho essa frase. Porque um dia eu posso ter a chance de influenciar e escolho aproveitar esta chance. Então eu escolho aproveitar a chance de influenciar da melhor maneira possível, de trazer reflexão. E esse quadro foi pensado exatamente para isso, para trazer a reflexão do quê? De que a vida é um movimento de altos e baixos. E independente do que você possa estar passando agora, existe uma saída, existe uma luz no final do túnel. E que é natural as pessoas terem esse movimento na vida, passar por luto, por decepções amorosas, por perca de trabalho e etc. Isso é extremamente natural. Agora eu quero perguntar uma coisinha para vocês. Se a vida fosse somente alegria, como que nós reconheceríamos esta alegria? Se não conhecêssemos a tristeza, como reconheceríamos a alegria? Se não reconhecêssemos a noite, o escuro, como reconheceríamos a luz? Percebe que tudo é dualidade? Vivemos em um mundo de dualidade? E isso é o movimento da vida. É o movimento dos altos e baixos, do bom e do ruim, que muitas das vezes, quando passamos algo que não estávamos esperando, que vem trazer assim uma avalanche de emoções, um luto, uma perca, a gente pensa que não tem saída, a gente pensa que aquilo nunca vai passar, a gente vive aquilo. E é bom viver. O luto ele precisa ser vivido. E depois a gente vai percebendo que ao longo do tempo, essa ferida, ela vai amenizando e vai acalmando. É isso mesmo.
ela vai acalmando, acalmando. Percebe? E vamos olhar o horário. Cadê a Paloma que ainda não entrou? São 8h04. Não sei se ela tá tendo dificuldade de entrar. Vamos lá, Paloma, cadê você? Gente, me ajuda a chamar a Paloma aí. Palominha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Oi, Vivi! A Vivi entrou, gente. A Vivi tá super ocupada, mas deu uma passadinha aqui. Estamos aguardando a Paloma, Vivi. Não sei se ela tá tendo dificuldade para entrar. Hoje o tema da live é superação. Eu já li aqui um texto bem legal. Porque se um dia eu tiver a chance de influenciar, eu não quero parecer hipócrita. Isso é o que está escrito aqui, ó, nesse livro. Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Só que eu trouxe para minha realidade e eu disse assim, ó, porque um dia eu posso ter a chance de influenciar e escolho aproveitar esta chance. Eu escolho aproveitar a chance para influenciar. Influenciar as pessoas a perceber que os altos e baixos só vêm para nos ensinar, só vêm para nos trazer consciência. Ah, a Palominha entrou, deixa eu convidar ela, vamos convidar a Paloma. Aí sim, hein, Paloma, que susto! Vamos ver, convidando a Paloma para ela participar. Pronto, já convidei a Palominha, que vai entrar ao vivo com a gente. Olha ela entrando. Olá, Paloma. Oi, tudo bem? Boa noite. Ah, acho que a sua câmera está virada ao contrário, está tudo escuro, Não, já né? desvirei. Vamos ver aqui. Tá escuro, Paloma. A Rose entrou também. Michel. Hoje o tema da live com a Paloma é superação. Ela vai contar um pouquinho para nós de como está a vida dela. Tá escuro ainda, Paloma? Eu vou entrar e vou sair novamente então, tá? Que pra mim tá parecendo normal. Tá bom. Baixando barreira. A Paloma está um pouquinho ansiosa para participar. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre influência. Vamos ter o máximo de cuidado com o que tem nos influenciado no dia a dia, porque essa palavra ela está tão assim famosa, né? Influencer disso, influencer daquilo, mas lembre-se, você influencia a sua família, você influencia o meio que você vive, você influencia tudo à sua volta, com a sua alegria, com a sua disposição, com a sua vontade de mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, quem vem comigo? A Paloma entrou, vamos convidar novamente ela para participar. Calma aí, pessoal, estamos aqui nos conectando, alguns probleminhas técnicos naturais que acontecem. Ah, Agora deu? sim, agora eu estou te vendo. Nossa, Boa noite. boa noite, seja bem-vindo, Paloma, bem-vinda. Nossa, que legal, com certeza você está com a foto, né, dos seus pais no Tô fundo. com a foto dos meus paizinhos aqui. Nossa, foi uma surpresa para mim. Então, a Paloma vai se apresentar, o nome dela, a idade, né? Quantos anos você tem, Paloma? Bom, boa noite, primeiramente, né, para todos que estão participando. Meu nome é Paloma, Paloma Carvalho, tenho 29 anos. Vou falar 29 porque já primeira semana de maio eu já faço 29, né? E atualmente moro sozinha com a minha mãezinha. Parabéns, Não Paloma. trabalho e hoje cuido dela. Aí você cuida dela, você trabalhava, fazia faculdade, quando
seu acidente, né, Paula? Isso, 3 anos atrás, em setembro de 2019, na verdade, a minha mãe veio cair da laje, na laje de casa mesmo, foi um acidente doméstico, e onde eu a socorri, eu estava presente em casa e eu participei de tudo, né? E dali a gente encaminhou ela para o hospital, diagnosticaram que ela estava com a coluna quebrada. Após isso, ela foi encaminhada para outro hospital para fazer a cirurgia da coluna. E em todo o tempo eles recusaram uma tomografia na cabeça dela. Então, por conta disso, hoje ela é um erro médico, né? Onde ela teve um AVC isquêmico, que é uma hemorragia cerebral do lado esquerdo do cérebro, e daí hoje ela é uma criança. O que ela tinha para se tornar, para só fazer a cirurgia e voltar a ser uma pessoa ativa como antes, hoje ela não é. Hoje ela não fala, hoje ela não come, hoje ela não anda, hoje não é a minha mãe. Nossa, que dificuldade, né, Paloma? Poxa, um erro médico trazer uma consequência, né? Muito, Sim, muito difícil, né, que tem trazido para você sim. o dia a dia de superação. O tema da live é superação, e no seu caso é uma superação diária, né, Paloma? Não é algo assim que veio, superou, passou, é diário, né? É diário porque eu não só cuido da minha mãe, né? Vamos dizer que eu abri mão da minha vida para viver a vida dela. A partir do momento que ela caiu da laje, ali mesmo eu já parei de viver a minha vida. Ali eu já parei de estudar, ali eu já parei de trabalhar. Logo, a minha mãe não foi só um erro médico na questão de, só não fizeram uma tomografia e só teve uma AVC. Não. Dentro da UTI teve mais erros, aonde ela tomou medicação de pacientes do lado, onde os médicos diziam pra gente que ela não ia sobreviver, que se ela voltasse do coma, ela teria uma morte cerebral. Então foi um processo muito difícil, desde a UTI até após a UTI. E daí em diante, então, eu parei de trabalhar, parei de estudar e continuei cuidando dela e do meu pai. Porém, 6 meses depois que a gente saiu do hospital com a minha mãe, né? Minha mãe ficou 6 meses internada. E 3 meses após a vinda da minha mãe do hospital para casa, o meu pai ficou doente e faleceu. Onde eu também cuidei dele durante uma semana, presenciei ele infartando tudo e eu socorri tudo direito. Só que Deus achou que ele estava pronto e chamou ele e eu fiquei aqui sozinha cuidando da minha mãe. Nossa, Paloma. E a sua mãe ficou quanto tempo na UTI nessa fase do coma? Minha mãe ficou 30 dias certinho na UTI, mas que ela voltou mesmo, que ela começou a conhecer nós da família, ela demorou uns 2, 3 meses para voltar a se comunicar. Ela saiu da UTI, mas ela não se comunicava. Ela só abria o olho e piscava o olho. Mas ela não se comunicava por nada, não dava risada, não tinha nenhuma expressão. Nossa, 3 meses sem ver um sorriso da sua mãe. É, Era um bebê. um bebê. E E hoje, acho que o mais doído foi ver, porque ela teve muitas complicações, né? Ela teve hemorragia cerebral, a fissura dela, que é a cirurgia, teve que abrir 3 vezes, porque não conseguia fechar, porque ela pegou uma infecção. Ela usou tráqueo, teve aquela bactéria da tráqueo, ela também teve. Ela pegou meningite cerebral, ela teve trombose. Vixe, a minha mãe teve um monte de coisa para nossa, dar errado. Mas ela tá bem, graças a Deus. a gente pode dizer que a sua mãe é um milagre. Na verdade, pode não, ela é, porque os médicos disseram que, hipótese alguma, minha mãe teria possibilidades de se comunicar. E quem me acompanha no meu Instagram sabe, a minha mãe saiu do hospital se comunicando, a minha mãe teve uma fase que praticamente ela estava andando, e ela regrediu hoje com a morte do meu pai e a morte do pai dela. Então, dentro desses 3 anos, além do acidente dela, ela teve a morte do marido, que foi 3 meses após ela vir para dentro de casa, e 7 meses depois que o marido morreu, ela perdeu o pai. Aí ela regrediu, né? Aí foi quando, hoje, a minha mãe, ela perdeu totalmente a vontade de viver. Se ela quisesse,
Ela conseguiria voltar a falar 100%? Não, ela não seria 100% a Ileuda de antes. Mas ela conseguiria ter uma vida normal, entendeu? Com algumas limitações, mas ela conseguiria se dialogar, ela conseguiria fazer as coisas dela, sem precisar de uma pessoa ali 100% que nem hoje. Mas então você acredita que ela perdeu a vontade de viver? Sim, a única coisa que ela faz é recusar a reabilitação. Ela conversa comigo, ela conversa com a visita, mas se tiver o médico, ela finge que está dormindo e não interage com o médico, para ela não ter que fazer reabilitação. Ela sai do médico, é assim que ela entra no carro, para vir para casa, ela abre o olho. Nossa, que interessante. É É. uma, é uma questão de inteligência, né? Ela tá agindo conforme o que ela escolheu para a vida dela, né? Mas assim, Aí vem a pergunta. O médico disse que ela não teria compreensão de nada. Hoje ela tem. Você concorda comigo que ela tem uma compreensão e uma opinião? Ela não quer viver. nossa. E, e assim, ela age de uma forma até inteligente, tipo, doutor, não vou interagir com o senhor e vou ficar como eu estou. E você, assim, eu creio que se não, que é óbvio, é nítido que o caso dela é um milagre, né? Dela estar aqui com você e tudo, eu creio que possa vir algo que dê essa vontade dela viver. Por quê? Eu, como já vivi um luto, que é um luto do filho, demorou na faixa de, assim, o luto bem profundo mesmo, que luto o resto da vida, né? A saudade e tal. Eu defino o luto como uma saudade eterna. Mas aquele luto profundo, onde a gente realmente perde a vontade de viver, no meu caso, foi mais ou menos na faixa de um ano. Então, eu acredito que, de repente, quando passar um pouco mais de tempo desse luto do seu pai, ela possa reanimar, porque ela é uma mulher extremamente forte, uma mulher extremamente decidida, uma mulher ativa, né? Quem conhece Sim, a Leuda sabe o quanto ela é ativa, o quanto eu vou falar porque é a essência dela, né? Independente do estado que sim, ela hoje, a essência dela é de uma mulher maravilhosa para frente e tal. Então, eu creio, Paloma, que o mesmo Deus que permitiu ela ter esse milagre é o que vai permitir que você ainda veja ela ali, ó, lutando pela vida, voltando. Pode não ser 100%, mas que seja 80%, nós vamos voltar em outra live e ela vai participar e vai contar como que está sendo a superação dela, né? Porque, sim, sim, imagina, sair do hospital, fica 3 meses e aí o marido, né, que eles eram extremamente unidos para tudo, né? Deus sim. entende que ele chegou a hora que ele cumpriu a missão e partiu. Uma pessoa também inesquecível, sem palavras assim. É um pai, um homem, marido exemplar, um pai inesquecível, uma pessoa, um ser humano inesquecível, né? E Pai era. fala um pouquinho assim de como foi que você lidou. Assim, você não teve tempo de ter luto do seu pai, né? Você, tipo, teve a notícia, pai, eu tenho que ser forte porque eu tenho praticamente um bebê para cuidar, um bebê grande, né? Um bebê grande que é mais pesado, que tudo é diferente do Sim. bebê pequeno. Sim, quando meu pai veio a falecer, os primeiros 30 dias eu sofri muito, então eu praticamente abandonei a minha mãe. E ali eu me fechei, eu só chorava e não queria nada. E dali, aonde as pessoas vinham, cuidava de mim, cuidava da minha mãe, e de tantas pessoas falarem: "Ah, sua mãe depende de você. Ai, a sua mãe precisa de você porque ela só tem você". Então aquilo fez com que eu pegasse, enxugasse as minhas lágrimas, guardasse junto com a minha vida e ali eu ficasse vivendo somente o luto dela. Pensa o quanto me doía ver ela abrir a parte do guarda-roupa do meu pai e ela olhava roupa por roupa e cada roupa ela chorava. E eu não podia chorar. Eu não podia expressar nada. Eu só podia consolar ela, eu só podia dizer para ela que ela tinha que ser forte, que foi o melhor para Deus, que aqui ele estava sofrendo e lá ele estava melhor. Mas no fundo, no fundo, eu estava quebrada por dentro.
E foi aonde eu fui começando a ter as minhas crises de ansiedade, foi onde eu desencadeei as crises de ansiedade. Foi aonde eu comecei a me mutilar aos poucos. Então, eu cheguei na fase de mutilação, eu cheguei na fase de chegar, subir na laje da onde ela caiu e me jogar lá de dentro. Cheguei na fase de pôr a malinha nas costas e querer ir embora. Então, eu tive todos os processos, vamos dizer assim. Até hoje, se você se for parar para pensar, hoje eu tô muito melhor. Tô medicada? Tô. Mas hoje eu consigo falar do meu pai, eu não choro. Hoje eu consigo olhar para essa foto e não chorar. Hoje eu consigo lembrar momentos meus com o meu pai, com a minha mãe e não chorar. Às vezes bate, lógico, aquela coisa, né? Aquele desespero que quer um abraço, quer escutar a voz, quer escutar um conselho. Nós temos esses momentos de fraqueza. Mas aos poucos Deus foi me consolando. Aí eu fui aceitando a reabilitação, então hoje eu passo com psicólogo. Aos poucos eu fui me desprendendo daquela dor que eu me guardei e fui soltando aos poucos. Então a médica começou a falar: Paloma, você precisa dizer o que você está vivendo. Você já conseguiu amparar a sua mãe. Agora você precisa se amparar. Porque enquanto eu não vi a minha mãe totalmente amparada para que eu caísse e vivesse o meu luto, eu não conseguia seguir. Eu não conseguia viver o meu luto. E então, podemos dizer que Deus te guardou na infinita bondade e graça do Senhor no momento que você pensou em subir na laje e ter a mesma queda da sua mãe. Nossa, é um Na momento. verdade, eu queria do alto mais, eu queria um pouquinho mais alto, que eu fui na ponta da laje do terceiro andar para se jogar na rua. Minha mãe não, minha mãe caiu aqui em cima de 4 metros, aonde eu ia me jogar seria muito maior. Mas Deus não permitiu. E isso não foi uma e nem foram duas vezes. E isso é uma coisa que acho que ninguém sabia. É uma coisa que só a minha psicóloga sabe e o meu irmão. E de resto, assim, ninguém sabia, porque é uma coisa que a gente não gosta de ficar falando assim, sabe? É uma coisa que hoje eu não tenho mais esse pensamento. Hoje eu valorizo a minha vida. Hoje eu sei que eu preciso estar bem para cuidar da minha mãe. Hoje eu sei que se a minha mãe não estivesse aqui hoje, eu poderia dar continuidade à minha vida e não estaria traindo ele sendo feliz. Hoje eu penso isso, porque antes eu me privava da própria felicidade. Eu não queria, não podia, é como se eu não pudesse ser feliz e eu fosse fazer algum mal. Hoje eu já não penso dessa forma. Uma das coisas, uma das características do luto, né? Eu posso dizer por experiência própria com a partida do meu filho, é que nos primeiros meses, assim, a gente parece que se a gente vai sorrir, é injusto, porque eu pensava assim, eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou ser feliz, e eu me afastei por um ano assim, de todo mundo, da família, dos meus netos, só não me afastei do trabalho, porque era o momento que eu dispersava um pouquinho o pensamento, mas me afastei bastante, principalmente dos netos, para que eles não sentissem aquela tristeza profunda. E assim, você também é um milagre, falou. Você também é um milagre, porque Deus te susteu, Deus te. Aqui naquele momento ali de fraqueza, de fragilidade, né, que o inimigo da sua alma queria essa derrota na sua vida, mas Deus não permitiu, porque Ele tem muito mais para você, muito mais. E essa disposição de estar aqui hoje nesse quadro superação, porque vai chegar em muitos lugares, muitas pessoas que durante hoje, você que está assistindo agora ou que vai assistir, que você sequer pensou hoje em reclamar de qualquer coisa, de um pneu furado, de um ônibus que você perdeu, de um horário que você se atrasou, para e pensa, economiza sua energia, louva a Deus por tudo, porque pode vir algo, né? Deus o livre, mas olha o que veio para a vida da Paloma. E ela teve uma poupança. O que foi essa poupança? Foi a influência dos pais dela na criação dela. Todos os momentos, toda a história de vida que o pai e a mãe passou ao longo da criação dela, é que ela está aqui hoje conseguindo contar essa história de superação.
Por quê? Porque eles valorizaram o momento em família. Vocês viajaram bastante, né, Paloma? Sim, em todas as viagens do meu pai, a Malia sempre estava, que era eu. E em todas as viagens, cruzeiro, avião, todas as viagens, até essas coisas de, vamos pegar um feriado aqui na praia. Tudo viagem pequenininha, desde a grande, eu sempre estive com eles. E uma coisa que também, Beth, foi uma das coisas que acho que Deus fez eu lembrar, foi justamente meu pai falava muito de fé, né? Meu pai, ele era uma fé em pessoa ali, ele dizia fé com uma força, com uma coisa, com uma intimidade com Deus. E ali eu peguei esse momento meu, tanto de fraqueza, da quando o inimigo tentou tirar a minha vida, e para estar hoje até aqui, eu me apeguei a essa fé que meu pai viveu pregando para mim, e no momento que ele foi embora, eu senti que eu estava numa prova que como se ele estivesse me testando, sabe? Você vai passar, você aprendeu de fato. Então eu peguei isso como uma prova para mim. Então ali eu fui enfrentando um gigante a cada dia e falando, Deus, se o Senhor me pôs aqui é porque você está vendo que eu consigo. Eu não consigo. Nos meus olhos humanos, eu não consigo. Mas se você sabe, me dá o direcionamento, me ajude. Porque não é fácil você deixar a sua vida, porque, ó, eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, eu vendi tudo o que eu tinha conquistado, que era meu, para cuidar de uma casa. Para do nada, uma pessoa solteira, cheia de sonhos, cheia de projetos, tudo isso acabou para você viver uma vida que não é sua. Do nada eu virei de uma dona de casa, do nada eu virei uma mãe solteira, posso te dizer, porque hoje eu sou curadora da minha mãe judicialmente, e dona de uma casa, você entendeu? E totalmente diferente. Caiu do céu, eu não tive escolha. Simplesmente aconteceu. Foi acontecendo que quando eu pisquei, eu já estava nesse mar de coisas, esse mar de mudanças. E ali eu tive que me adaptar com toda a diferença. Me adaptar com todo o desafio. E não dizer, não, eu não sou capaz, Deus me ajuda e vamos. E hoje eu estou aqui por conta disso. Eu não me arrependo de não ter soltado a mão de Deus e segurado na fé que meu pai santo tanto me pregou. O seu pai, ele tinha assim um brilho no olhar pela vida, né? E o seu pai também veio de um milagre, ele também sofreu um acidente, né? Ele ainda mais. Sim, Eu também era deficiente. eu vivenciei muito essa fase da enfermidade dele, e, e aí ele ficou com a deficiência na perna, e mesmo essa deficiência, quem conhece, quem conheceu ele, sabe que isso também foi uma história de superação, que hoje ele não está aqui para contar, mas o legado que ele deixou, hoje nós estamos contando, né? E todos que conheceram ele, muitas pessoas se como se diz assim, era influenciado pela força dele, porque uma das coisas que eu admirava muito é que ele usava uma muleta, gente, ele subia no telhado. A especialidade dele era vazamento de telhado. Como? Então as pessoas chamavam de um gato, porque de muleta subir num telhado. E com isso ele educou, ele construiu uma família linda, educou os filhos, ele deixou um legado lindo. E a filha está contando hoje o legado de fé. Então, tem certos momentos que o que nos salva é a fé. Um filho perguntou ao pai: pai, eu quero ver Deus. O pai respondeu: Deus, nós não vemos pessoalmente porque não tem nada que represente Deus nessa terra como fisionomia. Mas nós vemos Deus em tudo, no limite do mar, nas flores, nós vemos Deus em tudo, nessa história da Paloma, né, daquela fragilidade de pensar até em tirar a própria vida por toda a circunstância que estava acontecendo. A gente vê, a gente sente Deus, a gente sente e possamos ver Deus. Uma coisa também que fez eu não me sentir tão sozinha é que eu não trabalho. E eu nunca me faltou um nada dentro de casa. Deus sempre se mostrou presente na minha vida. É com pessoas que eu não tinha amizade,
é com pessoas que eu tinha amizade, mas fazia muito tempo que eu não via. Pessoas, amigos da minha mãe que continuaram me ajudando, ex-patrões do meu pai que continuaram me ajudando e me ajudam até hoje. Então, hoje, a vida que eu tenho hoje é totalmente diferente do que eu tinha ontem com o meu pai e com a minha mãe. Eu vivi uma vida de fato de rainha. Hoje eu não tenho essa vida, porque eu não tenho não consigo dar o mesmo patamar que o meu pai me dava. Mas o básico, o necessário para uma vida, eu tenho. E Deus me deu. E hoje eu posso deitar o meu travesseiro, deitar minha cabeça no travesseiro e falar: Deus, obrigada por mais um dia, porque nada me faltou. E aí você vai na superação de um dia após o outro, né? Após o outro, exatamente. Um É dia. um dia após o outro. E pedindo para Deus sempre graça para me ajudar a viver e matar os próximos leões que vêm por aí. É. E assim, Não é fácil. os seus leões, assim, com a saúde da sua mãe, são leões às vezes ferozes, né? Porque às vezes você já me falou que às vezes ela passa crise, fica sem dormir, e ali você tá ali, né? Ela toma remédio para depressão, né? E às vezes ela tem umas crises de pânico. E aí ela passa a noite toda chorando, aí ela grita pelo meu pai, ela fica papai, papai, papai. Graças a Deus, tenho bastante tempo que ela não convulsiona, mas ela toma remédio para convulsão. E eu também tenho, né? Eu tomo remédio para depressão, eu tomo remédio para ansiedade, para enxaqueca. E assim, a gente tem que se cuidar. Deus deixou os médicos para a gente se cuidar. No começo, eu vi que teve uma pessoa que até colocou: Paloma, que bom que você foi procurar ajuda. Não, eu não procurei. Eu fui obrigada a procurar. Nós viajamos, minha mãe ganhou uma passagem para o Ceará, onde a gente ficou 20 dias no Ceará, 5 meses depois que meu pai veio a falecer. E ali eu vi a minha mãe repleta de pessoas para cuidar. E foi ali que eu vivi o meu luto. Ali eu tive minhas crises de ansiedade. Ali eu não queria passear. Ali eu não queria sair de dentro do quarto. Ali eu não queria curtir piscina. Ali eu não queria fazer absolutamente nada. Quando eu voltei do Ceará, eu não tinha mais controle sobre o meu corpo. Eu me tremia, eu me dava falta de ar, eu não parava de sentir tontura, eu comia, mas a minha pressão estava sempre baixa, então eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Nas reabilitações da minha mãe, as médicas começaram a observar a minha pessoa e eu comecei a emagrecer bastante. Foi aonde elas me encaminharam para psicóloga e elas me obrigavam a ir uma vez por semana. Então foi aos poucos elas mesmas me obrigando a ir como se fazendo consulta da minha mãe. Elas marcavam como se fosse consulta da minha mãe. Então eu tinha que ir, porque eu levava a minha mãe. Mas quem passava era eu. Nossa. E daí em diante foi quando eu fui começando a aceitar a reabilitação, mas foi um processo difícil. Que a gente não quer aceitar, né, que precisa de ajuda. O processo é. O primeiro passo é aceitar. E é bom que você teve da sua volta esses médicos, essas médicas, teve essa percepção, né? Uma percepção de encaminhar para ajuda, porque do mundo você tem uma vida maravilhosa, tem seu carro, pessoal, né? Para quem sempre buscou seus objetivos, conquistando tudo, e do nada você parou tudo, uma não existe mais, agora o tratamento da mãe, depois vem o falecimento do pai, e assim vai, então, amiga, vou te contar, só Deus mesmo para te acolher, mas esse Deus é maravilhoso, ele é pai, na hora a gente entende, fica muito frustrada, mas depois Deus vai consolando, vai tratando, vai cuidando, vamos cuidando. Por isso que nós temos esse quadro, por isso que o Senhor colocou no coração de lançar esse quadro, para ouvir, para compartilhar, para dividir histórias. Porque eu tenho certeza que quem assistir essa live vai pensar duas vezes antes de reclamar que coisas estão, às vezes, pequenas. Naquele momento, a pessoa parece tão grande, né? Meu carro quebrou. Sim. Ah,
coisa assim mais simples de resolver. O difícil, gente, o difícil é isso, entendeu? O difícil é que ela passou e está superando, graças a Deus. O que que você diria, Paloma, para uma pessoa que no dia de hoje tem reclamado por alguma coisa boba? Por exemplo, o pneu do carro furou. Hoje eu levo como tudo foi livramento. Deus não permitiu que eu vivesse, ou foi um livramento, ou eu não estava pronta para viver aquilo. Hoje eu levo isso como base da minha vida. Não deu certo, não deu certo. Então tá, não, ou eu não estava pronta, ou foi um livramento de alguma coisa lá na frente. E Deus me prepare algo melhor. Eu estou procurando emprego. E eu fiz 2 entrevistas. E uma das entrevistas era para ser auxiliar de jurídico de uma pessoa que era só com criminal. Direito criminal. Eu não gosto dessa área. Não gosto do direito criminal. Eu fujo de fazer faculdade de direito justamente por conta disso. Então eu já fui redil e falei, Deus, se for da sua vontade que eu passe por essa fase, que dê tudo certo. Mas se não for, me fale alguma coisa, né? Eu fiz a entrevista. Assim que eu entrei na sala, a mulher olhou para mim, que a pessoa que me indicou falou da minha mãe. A mulher olhou para mim e falou assim: por que você não põe a sua mãe numa casa de recuperação? Falei, porque eu não ponho a minha mãe na casa de recuperação. Eu estou boa para cuidar dela. Ela cuidou de mim, por que eu vou pôr ela numa casa de recuperação? Ah, mas para você viver a sua vida, eu vou viver a minha vida melhor é do lado dela. Porque a gente tem que valorizar as pequenas coisas, a gente tem que valorizar quando a gente está do lado. Graças a Deus, eu não tenho remorso do meu pai, de nada com meu pai. A Beth esteve presente muitos tempos com a gente e sabe. E todo canto que meu pai estava, eu estava. Em todo momento do meu pai, eu estava. Eu sempre fui uma pessoa muito presente na vida dos meus pais. E não vai ser agora que Deus tem me dado saúde, porque eu já passei pelo pior. Então agora eu já não acredito que seja o pior. Que eu vou pôr ela numa casa de recuperação e deixar ela lá abandonada. E principalmente porque é o momento que ela precisa resgatar essa vontade de viver. Que ela perdeu. Ela não tem uma doença, ela tem uma depressão a qual ela não quer. Então, quanto mais ela se sentir amada, psicólogo fala, quanto mais ela se sentir amada, quanto mais ela se sentir querida, mais ela vai querer viver. Aí eu vou e ponho minha mãe numa casa de recuperação. Não vai dar 2 meses, minha mãe morre. Eu vou ficar como com a cabeça? Com remorso. Não é isso que eu quero. É prazeroso chegar em casa, ter o meu momento com ela. Chegar, deitar do ladinho dela, escutar uma música junto com ela. Ela me faz carinho, eu faço nela. Ela me chama, eu chamo ela. E a gente tem os nossos momentos. É diferente do antes? É, mas é tão gostoso. Que bom, Paloma, que bom que você pensa assim. Bom, a casa de recuperação, ela é mais assim quando a pessoa está correndo risco de, por exemplo, um Alzheimer, né? Eu já vi casos que a família protelou, mas chegou um momento que não teve jeito porque começou a pessoa a correr risco, tipo fugir, pegar uma faca. Sim, É é diferente diferente. da sua mãe, né? É muito diferente. Exatamente. Ela está passando um processo de luto que eu creio que vai passar e eu creio que nós vamos vê-la, ela vai resgatar tudo aquela, né, a heroína que ela É sempre vontade de viver. a vontade. Mas eu tenho uma boa notícia. Vamos dizer que Deus já mandou essa sementinha de trazer a felicidade para dentro da nossa casa novamente e talvez reviver a minha mãe. A minha mãe vai ser avó. Uau, Então, quem sabe, quem sabe em novembro ela não começa a se esforçar mais, aceitar mais a reabilitação, querer viver mais, estar presente mais no meio da nossa família. nossa, que lindo, Paloma. Parabéns. Olha, você fez bem no momento certo, na hora certa, que essa criança venha com muita saúde, já vem com uma missão, Sim, já vem com essa missão. Porque ser sim. avó é algo mágico. Eu sou avó de 3 meninos e eu posso falar para você, é de Deus mesmo, porque é maravilhoso. É assim,
é sem palavras para expressar. Tanto que quando eu passo do luto, o que me deu muita força foi também pensar nos meus netos. Poxa, ainda tenho bastante coisa para viver com eles, né? Então, nossa, que legal mesmo. Parabéns. Que essa fase aí da gestação da sua cunhada venha com muita, sabe? Ai, sem palavras para dizer. Fiquei muito feliz mesmo. Sim, sim, graças a Deus, eu fiquei muito feliz também. E outra, eu sou próxima da minha mãe, mas o meu irmão sempre foi muito mais com ela, né? E vem do lado que ela é mais próxima. Então, quem sabe, né? Ela vendo o filho dela crescendo, mudando a vida dele, tendo mais responsabilidades, ela não queira estar presente também. Essa é a nossa esperança. De fato, o que você disse, essa criança já vem com um grande desafio, uma grande bênção, não sei, um legado para trazer para minha mãe, né? Sim, sim, com certeza. Como todos nós, né, Paloma? Todos nós nascemos para fazer a diferença no mundo, com certeza. A criança já vem, e o meu legado ultimamente, quando meu filho faleceu, eu olhei o Facebook dele e estava uma frase que me tocou muito, que me deixou sem chão, assim, parece que eu estava voando. Quando eu li aquela frase, eu vou mudar o mundo, quem vem comigo? E hoje eu tenho levado essa frase, eu tenho convidado as pessoas para vir comigo nessa mudança de mundo. E o que é essa mudança de mundo? São sementinhas diárias que a gente vai plantando, né? Um apoio aqui, o que eu posso fazer ali, o que eu estou fazendo com a minha própria vida, né? Eu estou dando o melhor nessa situação aqui que apareceu para mim. É, como, o que filha eu tenho sido, que mãe eu tenho sido, né? Que filha você tem Sim, sido? Você está mudando a história da sua mãe. Porque se você entra nesse plano de egoísmo e fala assim, não, eu vou viver minha vida, minha mãe vai ficar na clínica, igual você falou. Você poderia estar ceifando a vida dela mais rápido. Mas não, o seu amor, sim, olha, o seu amor amparo, o seu amor luto, o seu amor é o seu amor que vai à frente, se você for escolhida para pôr esse amor no mundo, para dar esse exemplo para o mundo e está conseguindo, você só merece os meus parabéns e, primeiramente, louvado seja Deus em tudo e por tudo, por estar te dando essa força. Quero. eu tenho mania de brincar. Ah, Eu tenho mania de brincar. Eu olho para o céu e falo, Deus, o Senhor está confiando muito em mim, viu? Porque olha, eu não confiava nem um pouco, nem um terço do que eu já passei. Se vocês me falassem, eu ia dizer, não, imagina, eu vou quebrar no primeiro momento. Não, e eu estou até aqui. Então, a gente às vezes não dá valor em nós mesmos, né? E Deus dá, Ele quer que a gente passe, e às vezes a gente mesmo assim vira as costas. E eu aprendi com isso, que a gente tem que, cada dia que passa, levantar a manga do braço e seguir em frente e falar: se o senhor disse que eu consigo, eu vou conseguir, então vamos. sim, levantar, bater a poeira, dar a volta por cima, né? E seguir Exatamente. em frente, porque tá deixando, você também está deixando o seu legado. Sei que você vai ser uma tia muito babona, porque você é uma criança, né? Vai ser uma tia Sim, muito babona. E que essa é criança. uma menina, então, meu Deus, Ah, já sabe que é uma menina? Qual. já sabe que é uma menina. É Heloísa. Olha, que lindo. Eu tenho certeza que essa criança, a luz dessa criança é o amor, a essência divina, porque quando nós nascemos, nós somos essência divina pura. Ela vai assim, Sim, irradiar o mundo da sua mãe, o coração vai preencher um pouquinho do vazio da falta do seu pai. Claro que a saudade sim. fica mesmo, é normal, mas é uma providência divina, a Heloísa vindo aí. Gente, que legal, parabéns. Eu quero te agradecer Obrigada, muito. Obrigada por você existir, Paloma. Dentro obrigada. desse tema que eu falo, eu vou mudar o mundo, quem vem comigo. Eu tenho feito uma proposta para as pessoas de, de distribuir essa frase, obrigada por você existir, que ela impacta, ela fala com a alma. Esses dias foi sábado, eu precisei chamar um resgate aqui na praia, que um senhor, eu acho que ele estava alcoolizado, mas independente de qualquer coisa, ele passou mal e eu chamei um resgate.
E aí, naquela conversa, colocaram uma médica para falar comigo, e quando fez todo o atendimento, eu falei para ela, doutora, obrigada por você existir. Ela ficou por um segundo muda, como se aquilo, sabe, fosse assim lá na alma dela, e vai mesmo. Então, eu tenho feito essa proposta para todas as pessoas que sentir leve, mandar. Escreve o nome da pessoa primeiro, né? Um exemplo, Paloma, obrigada por você existir. Manda por WhatsApp, ou manda por voz, ou faz um cartãozinho. Vamos distribuir esse obrigada por todos existirem, porque se está perto de nós, se está no nosso alcance, é porque está contribuindo, a gente tem alguma coisa para contribuir. Então, eu faço esse desafio para você, Paloma, manda para algumas pessoas aí Pode deixar. e você vai se surpreender com as respostas. Tem pessoas que escrevem Sim, assim, nada, tem outras que escrevem uma carta, tem outros que falam assim, nossa, salvou o meu dia, sabe? Então, esse é o meu lema, eu vou mudar o mundo, quem vem comigo. E uma das propostas é essa, trazer para esse quadro de superação histórias como a da Paloma. E se você tem uma história de superação, conhece alguém que tem, indica aqui para nós para vir participar, para que nós possamos colocar uma sementinha de esperança no coração de alguém que possa estar passando uma situação difícil e saber que vai passar, vai amenizar, que Deus vai acolher, vai prover e tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, né, Paloma? verdade, eu sou prova viva disso. Vai fazer 2 anos já que meu pai morreu, então são 2 anos que eu estou sozinha, eu e Deus, cuidando dessa casa. E olha, tá dando tudo certo e Deus tem abençoado, então não vale a pena desistir, não. Tem que continuar mesmo e lutando. É isso aí. Então, Paloma, gratidão, viu? Obrigada por vocês. Obrigada. Faça o meu obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada por cada um também que participou, né? E que o que eu puder estar ajudando, estarei aqui presente para ajudar. Essa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar lá no meu Insta, e depois, se você quiser mandar para algumas pessoas especial para assistir. E gratidão, obrigada por você existir, por todos que estão aí, que participou e que vão assistir também, tá bom? E manda a gente Tá aqui para bom. participar, gente. Me indica aí, fala, ó, Pode deixar. conheço lá uma história de superação, vamos pôr no ar aí, porque vai ajudar muita gente. Vamos mudar o mundo, gente. Pode deixar, pode deixar. Meu abração aí para Elielda. Segue as nossas Pode orações. deixar. Deus Tá bom. Boa noite. Fiquem abençoe. com Deus. Tchau. Tchau.